Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus e a nossa tão amada editora Betel, para esse segundo trimestre do ano de 2025, preparou para falarmos sobre mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E hoje chegamos aqui à lição de número 5, onde vamos falar sobre compaixão, atitude de quem ama a Deus. Então, nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, ferido pelas boas novas do reino, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, fomos alcançados por Deus para as boas obras. Observe que as obras não são a causa da nossa salvação, são a consequência. Nós, então, que fomos alcançados por Deus, devemos, irmãos, praticar boas obras, devemos ajudar aquele que precisa, como aí uma continuidade da fé que nós manifestamos. Observe que a fé sem obras é morta, fé é algo subjetivo, não há como tocar na fé. E a fé viva se manifesta, o desdobramento são obras, atitude em ajudar os necessitados. E quem é o necessitado? A despeito da fé que professa, irmãos, nós precisamos ajudar aquele que tem fome, aquele que está desprovido de vestimentas. Precisamos estar sempre pronto a atender. Lembrando de que quem tem necessidade tem pressa. Em algum momento da nossa vida nós passamos também por dificuldade na área financeira. Eu mesmo, casado de pouco, recém-casado, precisei da ajuda da igreja com cestas básicas. Na época, o meu menino era muito novinho e minha esposa grávida da minha filha, e eu trabalhando, minha esposa tendo que cuidar das crianças, fazendo até na época ali tinha umas toalhinhas, ela bordava a toalhinha para vender, mas não supria. E quantas vezes a igreja nos socorreu. Então, em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar passar por alguma dificuldade, escassez também na área financeira. O nosso Deus, ele nos prova para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento. É muito importante ajudar quem precisa e orientar, e aí nós temos, os cultos de grande relevância, como Escola Bíblica Dominical, o culto de doutrina, para orientar que o necessitado precisa se qualificar, buscar um emprego, e mesmo que o emprego esteja difícil, o trabalho não falta. Então, nós cristãos precisamos ajudar quem precisa, e essa pessoa que está em dificuldade também precisa de agir, de arregaçar a manga da camisa e trabalhar. O campo de trabalho é vasto, então precisa, junto com a ajuda financeira, ajuda de alimento, precisa também de uma orientação para que a pessoa possa sair dessa situação, e o trabalho da grande dignidade, nós, com o suor do nosso rosto,
adquirirmos para os nossos filhos, para a nossa família, suprindo aí as nossas necessidades. Quero ler com os irmãos o texto áureo que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Nos diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. É claro que não devemos aí fazer barganha com Deus. Deus não é aquele garoto da feira, né? E fazíamos troca, mas existe uma promessa aqui na palavra do nosso Deus que, ao fazer de todo o coração para aquele que precisa, para o necessitado, o nosso Deus também estará suprindo as nossas necessidades. É uma verdade, irmãos, que permeia por todo o rolo sagrado, as sagradas letras, o nosso manual. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Verdade aplicada. O autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem. E o que nos deve mover, irmãos, é o amor a Deus e ao nosso próximo. Deus nos amou primeiro, fomos alcançados por esse grande, imenso amor de Deus, um amor eterno, um amor que levou o nosso Deus a dar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como fiador, substituto, nosso representante e prover para nós eterna salvação. E com o coração grato, cheio de amor por tudo que o nosso Deus já fez por nós, nós precisamos então, irmão, ter compaixão daquele que passa por um momento difícil. E compaixão é sofrer com, é nos colocarmos no lugar daquele que padece necessidade. Eu conheço muitas igrejas, vários pastores, e eu posso afirmar que todas as igrejas que eu conheço fazem obra social. Não tem uma igreja, irmãos, que não faça obra social. E além da obra social feita pela igreja, quando cada um de nós levamos um pouco do que temos na nossa despensa, individualmente existe dentre as irmãs, muitas das esposas dos nossos irmãos, nossa esposa, esposa dos nossos amigos, que usando as redes sociais também juntam, arrecadam para poder estar ajudando. Então, existe essa ajuda coletiva da parte da igreja e uma ajuda individual. É muito importante nós que pensamos, e o cristão é chamado a ponderar, a analisar, entender que o ateu, o católico, o espírita e muitos outros segmentos também fazem a obra social. E imagina nós, irmãos, que fomos alcançados pelo Evangelho, cidadãos do céu, fomos feridos por esse grande amor, o amor de Deus. Precisamos, irmãos, arregaçar a manga da camisa e a obra, ajudar aquele a quem tem necessidade. O objetivo da lição são 3: reconhecer a importância da benevolência, ressaltar também que socorrer o próximo é um princípio do amor cristão e saber que a compaixão atrai as bênçãos de Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos o texto de referência. Ele está no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, e aqui ele separa o versículo 7 até o versículo 10. Eu quero ler aqui a partir do versículo 6 para dar contextualização à verdade que
eu passo aqui a ler nesse momento. Então, é livro do profeta Isaías, capítulo 58, eu estarei lendo a partir do versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? É Deus falando com o povo de Israel, as duas tribos, Benjamim e Judá. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? É doutrina para as duas tribos do sul, Benjamim e Judá, e doutrina para nós, a igreja do século 21, irmãos. E recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Observe, irmãos, que é condicional. E a lei da semeadura está clara aqui nesse texto veterotestamentário. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Eu vou prosseguir aqui um pouco mais. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Que promessa preciosa! E fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Então está claro no texto, irmãos, que o que Deus exigia ali do seu povo e de nós é que nós possamos, seguindo o exemplo, nós hoje, igreja, no contexto odierno, nos dias atuais, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca passou de largo de um necessitado, atender a quem necessita. Introdução. Nesta lição abordaremos tópico importante para despertar e reforçar nos discípulos de Cristo a responsabilidade de andar nas boas obras. Então, vai ficar bem claro aqui que precisamos, irmãos, nós que fomos alcançados pelo nosso Deus, manifestar boas obras, agir, ajudar a quem precisa, ser um agente abençoador. Deus quer nos usar como um instrumento, como um canal, um vaso de barro para, então, ajudar a quem precisa. O tipo de oração, irmãos, como eu passo aqui a compartilhar, uma pessoa necessitada vem até nós e nós oramos e falamos: olha, você vai para sua casa, que Deus vai te ajudar, Deus vai enviar recurso. É o tipo de oração hipócrita que o nosso Deus não ouve. O canal, o instrumento, o agente, como ele deixa bem claro aqui, para ajudar quem precisa, é você e eu.
Claro que nós vamos orar, mas também vamos abrir a nossa despensa e ajudar. Somos o agente abençoador e precisamos perseverar em fazer o bem. Claro, irmãos, que sofreremos decepções, que haverá na nossa peregrinação ingratidão, claro, mas a despeito de sabermos que tudo isso ocorrerá, irmãos, nós não podemos deixar de pagar o mal que recebemos com o bem, movidos pelo amor a Deus e ao próximo. Temos aqui a benevolência de Deus. Deus socorre os necessitados que clamam a Ele. Por isso, desprezar o pobre é insultar a Deus. É muito importante entender que Deus socorre o necessitado e Deus socorre aquele que se compadece do necessitado, o ajudando. O nosso Deus é o nosso paladino, é o nosso defensor corajoso. O Deus da igreja não tosqueneja, não cochila, não dorme. E Ele está pronto, irmãos, para nos abençoar. E nós precisamos, então, manejando bem o nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, tornar as verdades da palavra de Deus realidade na nossa vida e nos mover em direção àquele que precisa. Deus abençoa o abençoador. É uma grande verdade. Quando nós abençoamos, irmãos, nós somos abençoados. Socorrer o aflito é algo nosso, é responsabilidade nossa. E nós precisamos, então, como um agente de Deus aqui na terra, abrir o nosso coração para ajudar. Deus não se esquece dos que socorrem o próximo, abençoando para ser abençoado. É claro, irmãos, que nós não ajudamos com a finalidade de sermos ajudados. Nós ajudamos porque já fomos ajudados, já fomos abençoados pelo nosso Deus. Não foi pouca coisa que o nosso Deus fez por nós, não. Ele enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu eterno Filho, e Jesus, lá naquela pequena colina, no lugar da caveira, no Calvário, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém, comprou para nós eterna salvação, limpou a nossa vida, nos resgatou das trevas para viver em novidade de vida. Ele, a porta, o caminho, a escada que liga a terra aos céus. Ele, irmãos, nos reconciliou com Deus Pai e com o coração saturado de amor e gratidão por tudo que Jesus fez por nós. Nós precisamos, então, nos mover em direção do necessitado. É muito importante entendermos que nós aqui estamos para pregar o Evangelho. E, ao pregar o Evangelho, precisamos fazer a obra social. Não é tão somente fazer a obra social em detrimento de pregar o Evangelho. Fazer a obra social e não pregar o Evangelho. Mas não é tão somente pregar o Evangelho em detrimento da obra social e não fazer a obra social. É anunciar as boas novas de salvação e também nos colocar a fazer a obra social. É uma atitude que agrada o nosso Deus, auxiliar o próximo. Deus é bom. Por isso, a bondade deve ser uma característica do cristão. Irmãos, o Deus de toda graça,
o Deus bondoso, ele nos alcançou. E nós devemos, então, como arauto, proclamando as boas novas do reino, precisamos alcançar vidas para, então, o reino de Deus se expandir aqui na face da terra. Quem reparte com os necessitados tem os passos guiados por Deus no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Toda ajuda feita ao necessitado, assim como um dia também se moveram para nos ajudar, não devemos tocar trombeta, irmãos. Nós precisamos fazer em oculto, para naquele grande dia recebermos então o galardão da parte do nosso Deus. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe grandemente. Deus me dando vida até lá. Na próxima lição, na de número 6, falaremos sobre edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, ó Pai, compartilhando um pouco mais da tua palavra. Meu Deus, enquanto, ó Pai, aqui estivermos no planeta Terra em peregrinação, Deus amado, nos dê poder, Senhor, autoridade, ousadia, firmeza na tua palavra, para com coragem, meu Deus, poder falar do teu amor, da tua bondade, da tua grandeza. Obrigado, ó Deus, por esse dia tão abençoado e produtivo, qual o Senhor tem nos concedido. Peço uma bênção especial sobre os seus filhos, ó Pai, que estarão participando dessa pré-aula. Quantos pedidos aqui no YouTube, ó Pai, pedido de oração. Ó Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece e sabe, ó Pai, a necessidade dos teus filhos. Estabeleça a tua vontade na vida de cada um deles, meu Deus. Por favor, nós cremos no teu poder. Tu és um Deus vivo, todo-poderoso, e nós nos submetemos à tua vontade. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez por cada um de nós que cremos em ti de todo o coração. Assim oramos, ó Pai, aguardando a tua resposta, em nome de Jesus.